gente começa falando sobre isso mesmo, sobre o calorão. Em São Paulo, Natal foi marcado por um recorde. Os termômetros na cidade atingiram 35,9. Temperatura oficial, não é o termômetro de rua que está exposto ao sol, não. É a maior temperatura para um mês de dezembro de toda a história de São Paulo. Em algumas regiões, a sensação térmica chegou aos 39 graus. A gente está falando de capital paulista. Carolina Ercolim, bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, ouvintes. Capital paulista. Não sei se vocês conseguiram dormir bem essa noite. Foi difícil. Vocês têm ar-condicionado. Difícil. Porque mesmo com o ventilador, vinha aquele ar quente, aquele abafamento, justamente por conta desse calorão de ontem. Esquenta a parede, né? Esquenta a casa inteira e esse calor não se dissipa ao longo das horas. Então a gente teve nesse Natal, na cidade de São Paulo, a maior temperatura observada no mês de dezembro e a mais alta de todo 2025. Termômetros chegaram a marcar 35,9 graus na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, batendo a marca anterior do calor que já durava quase 3 décadas. O recorde anterior para dezembro, 35,6, foi registrado em 3 de dezembro de 1998, também lá no Mirante de Santana, que é a principal estação, né, do IMET aqui em São Paulo. Primeiro, a gente tinha um recorde que havia sido batido às 3 da tarde, quando os termômetros chegaram a 35,7, já era muita coisa. E depois, às 4, o termômetro subiu um pouco mais, dobrou a aposta e chegou aos 35,9. Em 2025, o dia mais quente na cidade havia sido registrado em 6 de outubro, com 35,1 graus. Então, esse recorde em dezembro leva em conta a consolidação dos registros climáticos do IMET a partir de 1961. É um bom panorama. O IMET faz medições desde 1943. E desde então, a maior temperatura registrada no estado, entre 61 e 2025, foi de 42,5 graus. Então, a gente já chegou isso lá em 2020. E na capital, de 37,8, também em Santana, em 2014. Então, a gente está vivendo dias, né, e noites bastante quentes, e o que repercute na saúde, no nosso comportamento, se a gente fica meio cabisbaixo, cansado, mais do que normalmente. Não é o plantão, então, o calor, né? Isso, entendi. Entendeu? Não é o tá. plantão. Hoje eu tô um pouco emotiva, mas eu tô sem lágrimas pra chorar, porque eu acho que eu transpirei todas elas, né? Foi. Tá muito calor. E ontem em São Paulo teve uma chuva, um pancadão de chuva à noite e na madrugada. Né, pelo menos na minha área teve, não sei se na de vocês, chuva isolada, mas foi um pancadão até que forte. E aí eu tava me lembrando da previsão do tempo aqui com a Jade Ramos, que falava do tempo muito seco, e aí eu me perguntei, meu Deus, de onde é que veio essa umidade? Porque a gente sabe que no verão é assim, a mistura de calor, né, temperatura muito alta e umidade provoca o pancadão, mas não é o caso, a gente ainda tá nessa área de alta pressão, quase que sem umidade. Então a resposta foi essa. Nosso suor se transformou no pancadão de chuva e lágrima. Eu não tenho pra chorar. Matou o mistério. Exatamente, não tenho pra chorar. Alguns ouvintes mandaram mensagens de manhã que aqui em São Paulo, em algumas regiões amanheceram com o asfalto ainda molhado. Uhum. E eu, na vinda pra cá, também peguei um chuvisco, aquele só pra sujar mesmo o para-brisa. Mas foi uma coisa muito pontual. Hoje, agora, esse horário ontem já tinha sol, né? Hoje está um pouco mais nublado, ainda aquele abafamento, mas o sol ainda não furou as nuvens. Boa, Carol, obrigada, viu? Carol volta aqui com a gente já já. Segundo o IMET, pelo menos 8 estados permanecerão hoje ainda com as temperaturas muito elevadas. São eles todos do Sudeste, né? Além do Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. Eu estava aqui pensando como em cada região as pessoas se refrescam. Tudo bem, água para se hidratar o tempo inteiro, mas no Rio de Janeiro... Delícia. É o mate? Pra se refrescar? Você diz de... Pra se hidratar e tal. Entendi. Mantém o mate? Não banho de mar, não é isso? Não. E banho no Rio Grande do Sul, não. será que eles continuam tomando chimarrão? É tererê, né? É tererê, porque aí é gelado. É o chimarrão gelado. Então, será que em cada região tem uma forma de se refrescar, de se hidratar, sem ser com água apenas? Quer dizer... Leva água, né, no caso. Vamos para o Rio de Janeiro, então. Boa saber pergunta. disso e do calorão excessivo em mais de 20 cidades. E, aliás, nos últimos 2 dias, a rede pública registrou quase 1.000 atendimentos por causa das altas temperaturas. Essa é uma questão importante, o impacto na nossa saúde. João Boeri está ao vivo com a gente, vai contar todos os detalhes.
Regatona, hein? Regata, chinelo e bermuda no ar. Corram para a nossa live, porque todo dia que tem essa imagem de João Boeri assim. Bom dia para você, Boeri. Mate e água de coco, viu? Muito Boa. Bom dia a vocês, aos nossos ouvintes também. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro o mate vai muito bem, a água de coco também sempre bomba nas praias, por exemplo. Praias essas todas lotadas ontem também. Daqui a pouquinho a gente separou um áudio de ouvintes, cada um dizendo o que fizeram desde a noite de Natal até o dia de ontem para tentar fugir desse calorão aqui do Rio de Janeiro. Antes, só para a gente falar da temperatura máxima prevista de hoje, mais uma vez 40 graus na zona oeste do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, por exemplo, na terça-feira, na quarta, a gente bateu 40 graus. Ontem, por exemplo, 40,1 em Guaratiba, na zona oeste do Rio, e terça, 39,7. E a previsão para hoje, mais uma vez, 40 graus na capital fluminense. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem algumas informações sobre, principalmente, atendimento de pessoas relacionadas a calor na rede de atenção primária, ou seja, clínicas da família, por exemplo. Então, 973 atendimentos só nos últimos 2 dias. E aí eles montaram uma verdadeira mobilização, um verdadeiro plantão dentro dessas clínicas da família para conseguir garantir esse atendimento. Mas ontem, mais um dia de calor aqui no Rio de Janeiro. A gente separou esse áudio desses ouvintes. Parte deles, por exemplo, está falando da noite de Natal, de ar-condicionado, de água gelada, hidratação, e tem uma outra parte falando, por exemplo, de banho de mangueira para tentar espantar esse calorão aqui no Rio. Vamos ouvi-los. Dizer que esse calor está insuportável, não dá nem vontade de levantar da cama, só com o ar-condicionado ligado 24 horas, muita água, chuveirão. Não dá, fator 70, muita água, água de coco e sombra. Nossa, para me livrar do calor do Natal, é só roupa fresca, bebida bem gelada, água de preferência para dar uma hidratada. Puxei a mangueira, botei o chuveiro e estamos aqui se refrescando. E assim vai. Rio 40 graus e assim vai ao longo dessa sexta-feira, vai ao longo do sábado, domingo e segunda-feira. Até segunda, sem previsão de chuva, pelo menos aqui na capital fluminense. Segue valendo aquele alerta que a gente falou nos últimos dias da Secretaria de Estado de Saúde, que divulgou um comunicado aos 92 municípios aqui do Rio, nível pelo menos extremo, severo, de calor em diferentes municípios do Rio, não só aqui na capital, São Gonçalo, Niterói, Maricá. Tem muita gente viajando, procurando região dos lagos também. Sempre vale pelo menos a observação, aquela dica, hidratação sempre, mate, água de coco, chimarrão, cada um escolhe como quer, né? É isso aí. Boeri, obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho por aí, até mais. Bom calor. Igualmente, pessoal. Excelente plantão, bom calor para todo mundo. Para nós. Valeu. A gente vai para o sul do país, então primeiro deixa eu pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes gaúchos que estão tanto quanto revoltados. Acho que Tererê é mais Santa Catarina. Tererê também é Mato Grosso do Sul. Também. Uhum. Para tentar aplacar o calor. Aqui no sul, chimarrão quente o tempo todo, sem essa de tererê. Mandou, é mesmo, é? Valderlei. Nosso ouvinte que sempre participa também, obrigado. Vou chamar de Val, porque eu sou assim, tenho intimidade forçada com as pessoas. Edson Santos, de Araucária, tá falando sobre o calor acima do normal também no estado do Paraná. E é pro Paraná que a gente vai conversar com o David Musso, porque tivemos Curitiba 33 graus, ou teremos Curitiba 33 graus. Ô, David Musso, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, para Sheila, a todos que acompanham a nossa programação. A expectativa é de que a gente chegue aos 33 graus. E olha, a gente já não está aguentando esse forte calor por aqui, viu? A onda de calor presente aqui no Paraná coloca as regiões leste, norte e noroeste em alerta laranja de perigo para esse forte calor. Aviso que é do Instituto Nacional de Meteorologia e que prevê que as temperaturas fiquem ao menos 5 graus acima da média histórica. Ao longo dessa semana, o estado vem registrando recordes, viu? A maior temperatura do ano, até o momento, foi registrada aqui em Curitiba, 32,6 graus para a capital paranaense, isso tanto na segunda quanto na terça-feira. Ontem a cidade novamente anotou temperaturas acima da casa dos 30 graus. No litoral do Paraná, porém, é onde o bicho está pegando, viu? Natal foi quente, com temperaturas atingindo os 39 graus, mas com sensação térmica que chegou na casa dos 45.
E se no Paraná o alerta é para onda de calor, em Santa Catarina o perigo são as tempestades, também por conta da alta temperatura. Até o fim da tarde o estado está em alerta para chuva forte, que pode chegar aos 60 milímetros por hora, e rajadas de vento entre 50 e 100 quilômetros por hora. É aquela tradicional chuva de verão, como a gente chama por aqui, mas que pode vir qualificada com a possibilidade de causar alagamentos e destruição, sem amenizar, porém, o forte calor que atinge toda Santa Catarina. Ontem, Florianópolis passou dos 35 graus. No litoral e no Vale do Itajaí, porém, os termômetros chegaram aos 39. Tanto Curitiba quanto Florianópolis repetem hoje a tendência de um dia muito quente. Floripa com 31 graus na máxima e Curitiba com 33. E sabe, meninas, que os ouvintes aqui da Band News Curitiba já estão perguntando quando que o Rivotril volta para a capital, porque sempre que vocês vêm para cá, vem a chuva também e a temperatura mais fria. O quê? É a gente que leva, é? Finalmente a gente é bem-vindo em algum lugar, né? Dizem, ainda né? que seja por isso, por causa da chuva, mas tá bom, Pode né? marcar. Pode marcar no Museu Oscar Niemeyer que o termômetro cai para os 7 graus e a tempestade chega. Não tem É erro. bem isso. E o pessoal tá mais acostumado. Ô, David, mas aí tem muito ouvinte escrevendo pra cá, falando ainda do consumo de chimarrão. Também em países asiáticos, em que Mas as pessoas você entrou numa polêmica... Você entrou numa polêmica muito severa aqui na região sul. É quase que a polêmica do Atlético Paranaense, essa do chimarrão com tererê, viu? Então, não, a gente Pessoal quer o seu aqui do ponto de sul, vista. se você- Não, no sul, tanto Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, quanto o Paraná, que é o maior produtor de erva mate aqui da região sul e de todo o Brasil, o consumo é do chimarrão quente. E aí os termômetros podem estar na casa dos 40 graus, o pessoal está tomando o chimarrão quente. O tererê é na região centro-sul do país e também na região mais oeste, né? Mato Grosso do Sul, que aí consomem o mate gelado mesmo, mas que aqui no sul muita gente diz que é um desvio, quase uma heresia você fazer um mate com água gelada. Mas aí essa é uma polêmica muito severa que você acabou de entrar e eu tô me isentando dessa discussão. Não, viu, pode sair do Carla? muro. Ele é um changeman. Brincadeira, gente, é um gentleman, a gente sabe. Eu tomo o chimarrão quente, e aí, independente da temperatura, eu tomo o chimarrão quente. Quer dizer, toma o chimarrão quente e toma o lado. chimarrão já é nessa quente, história, no né? caso, Tá bom. né? Erva mate. Tá. E aí eu tava, dei uma pesquisada e a resposta da inteligência artificial é: sim, tomar água quente ou morna no calor pode ajudar a resfriar o corpo ao estimular a transpiração, que é o mecanismo natural de resfriamento do corpo, mas só funciona bem essa estratégia em climas secos, porque em ambientes úmidos o suor não evapora de forma muito eficiente e pode te deixar mais quente e desidratado. Além de que bebidas muito quentes, acima dos 65 graus, podem ser prejudiciais ao esôfago a longo prazo, sendo mais seguro e eficaz optar por água em temperatura ambiente ou levemente fresca para a hidratação ideal e conforto no calor úmido brasileiro. Então, resumindo, faz o que você quiser. Que se for água quente, chimarrão quente, em tempo mais seco, dá certo, porque você vai transpirar mais. E, caldo de cana é uma delícia, hein? Geladinho. Meio pesado, né? Então, tem muito açúcar, aqui né? Em você vai Curitiba, ficar animada. Aqui em Curitiba tem diversos pontos. Todo parque da cidade tem uma barraquinha de caldo de cana, tem também quiosques espalhados por toda a cidade, aquele alto teor de açúcar que vai te deixar animado, digamos assim, para aproveitar o forte calor, mas dá uma refrescada boa. Maravilha, David. Obrigada. Bom fim de ano para você. Acabando, então, o nosso plantão aqui de fim de ano, plantão de Natal. Jesus. Amém, Jesus. 2026 a gente se fala, então. Um beijo para você. Boa virada de ano. Valeu, um abraço a todos. Valeu. A polêmica continua, tá? Porque no centro-oeste, calor excessivo afeta as cidades de Goiás e do Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas vão ultrapassar os 30 graus. Quem tá com a gente na linha é o Alexandre Paes, que também entra na polêmica de como se refrescar. Bebendo o quê? É o tereré? O que é? Bom dia para você, Alexandre.
Oi, Sheila, oi, Carla, muito bom dia para vocês. Pois é, aqui em Goiás, eu escutei o David falando aí que o caldo de cana é muito comum e aqui, quase toda esquina a gente encontra uma barraquinha assim de caldo de cana, mas o forte mesmo é frequentar os parques da cidade. Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Muita gente aproveita principalmente aí esse recesso ou não de feriado de Natal para ir para os parques, ficar mais próximo dos lagos e tomar, acredite se quiser, uma água de coco bem gelada. Essa está sendo a única medida aí adotada aqui pelos goianos, na capital mesmo, em Goiânia, e também no interior do estado. Quando não nos parques, também na beira dos rios, dos lagos, que o estado de Goiás oferece, e ainda mais com tanto calor, Carla e Sheila, porque a nossa capital registrou, na tarde de ontem, recordes históricos, com temperaturas chegando aí no dia 25 de dezembro, a quase 33 graus de registro nos termômetros, mas uma sensação térmica que ultrapassa isso. Em algumas regiões, essa sensação térmica chegou a quase 40 graus. Existem algumas cidades, municípios mais do interior do estado de Goiás, que têm um recorde histórico, como São Miguel do Araguaia e também a região da cidade de Goiás, a antiga capital histórica da fundação do estado. Lá as temperaturas máximas no termômetro chegaram a 37 graus e sensações térmicas que ultrapassam os 41 graus, acredite se quiser. Cidades também muito conhecidas por aqueles chãos, o chão, né, o asfalto de pedra, então acaba que essas pedras absorvem muito a temperatura, então nem à noite acaba sendo mais fresca, digamos assim, porque aquela temperatura exala e a população tem sofrido. Além do nosso estado aqui em Goiás, o Mato Grosso do Sul também tem enfrentado temperaturas que superaram 35 graus em diversas localidades. A gente fez uma pesquisa rápida aqui no histórico e a temperatura mais alta registrada em Mato Grosso do Sul nesse ano de 2025 foi 36 graus no mês de outubro, antes do início do período chuvoso típico aqui da região centro-oeste, já na segunda quinzena de outubro, onde a temperatura foi 36. Ontem a máxima foi de 35 graus, mais sensação de 38 graus. Para hoje, essa temperatura se mantém sem nenhum tipo de probabilidade de chuva, nem sequer isolada. Em Campo Grande, a máxima prevista é de 33 graus. São recordes históricos e que, no caso dos sul-mato-grossenses aí, Carla e Sheila, eles utilizam um método bem comum. É realmente uma aguinha com gás com limão dentro de casa ou procurar os clubes do povo para se refrescar nesse calorão. Informação completinha pra gente fazer o nosso cardápio de como se refrescar nos 4 cantos do país. Valeu, Alexandre. Obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho e bom plantão, bom restinho de plantão. Obrigado, Carla, Sheila. Bom plantão para vocês também. Até ano que vem. Nossa, obrigada, Alexandre. Bom, seguindo aqui, antes de seguir para o Nordeste, deixa eu só trazer uma participação do nosso ouvinte Marcos Xavier, que é um desses que mandaram mensagem falando que, cara, não tem essa não, de tererê. Eu permaneço o hábito de tomar chimarrão quente. Inclusive, eu tô chimarreando neste momento. Chimarreando. O Marcos Xavier que mandou a imagem da cuia, dá uma olhada, Sheila. Quentinha, ali colocou a água, aí ele falou, olha, amargo cevado com a erva mate pura, folha no coquinho padrão Uruguai. Valeu, Marcos, tá? Dá calor só de olhar para essa imagem, né? Né? Essa cuia aí com chimarrão quente sendo consumida nesse momento. Vamos para o Nordeste, então. O Léo Souza tá na linha com a gente para trazer as informações, além do calor que se impõe em capitais como Salvador, também outras capitais do Nordeste do país, Fortaleza, Natal, Recife, para contar para a gente, Léo, qual é a estratégia para tentar aplacar um pouco essa sensação do calorão. É um acarajé quente? Acarajé quente é aquele bem apimentado, né? Bom dia para você, Léo Souza. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia para todo mundo. O acarajé é sempre uma boa pedida, né? Nos dias quentes ou frios, né, Carla? Mas assim, uma boa água gelada, eu gosto muito de uma água de coco também na orla aqui de Salvador, é uma boa pedida. E para os adeptos também, claro, aí não é nenhuma orientação não, mas esse calor dá uma vontade de tomar aquele líquidozinho amarelo, vocês sabem qual é? Eu tava esperando alguém levantar essa lebre aí, não chegou até agora. Não ia ser eu, alguém então levantou.
Mas, claro, depois do plantão, né? Depois do plantão, mais tarde, quem sabe. A previsão por aqui, gente, é de sol com algumas pancadas de chuva. Isso vale para a maior parte das capitais nordestinas, que não estão sob nenhum alerta assim, de perigo, seja de calor, da onda de calor, ou também de chuvas mais fortes, de perigo de chuvas que tragam consequências piores, né? Mais pesadas aqui. A exceção é parte do Maranhão e parte do estado do Piauí, que tem, sim, um alerta para precipitações, perigo potencial ali para chuvas um pouco mais intensas. Aqui em Salvador, a previsão é de chuva pela manhã, previsão que não está se concretizando agora nesse momento. Nesse momento, o dia começou ensolarado por aqui. Deve ter uma diminuição dessas nuvens que estavam previstas durante a tarde, e à noite tem nebulosidade com temperaturas que variam entre 23 e 31 graus ao longo do dia. Em Fortaleza, previsão de sol também com algumas nuvens, pode ter chuva passageira, e à noite sim, muitas nuvens, mas o tempo fica firme com temperaturas entre 25 e 30 graus. Situação parecida também no Recife, sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia, à noite o tempo fica mais firme com temperaturas entre 25 e 31 graus ao longo também dessa sexta-feira. Aracaju, João Pessoa, São Luís e Maceió também tem sol com possibilidade de precipitações, a exceção aí é de Teresina e de Natal, que devem ter o tempo um pouco mais firme ao longo de todo o dia. Ontem, o dia aqui em Salvador foi parecido com isso que eu trouxe agora, teve um pouco mais de chuva, mas também com momentos de abertura de sol. E uma informação importante aí para o soteropolitano, que eu vou enfatizar, é que à noite tem nebulosidade, mas não tem previsão de chuva, porque hoje tem show do Rei, show de Roberto Carlos na orla da cidade, deve atrair bastante gente, previsão de 50 mil pessoas por lá, e tudo indica que não vai chover. Ah, boa informação então para quem tá nessa cidade, nossa, capital maravilhosa, como eu amo Salvador. Andou chovendo bastante na Bahia, né? O Léo estava falando sobre esses volumes aí, sobre toda a precipitação. Ô, Léo, assim, só, sei lá, não sem interesse nenhum. Mas como é que vai estar? Você já tem informações da previsão do tempo para Bahia na virada do ano? Sul da Bahia, vamos colocar assim, região de Porto Seguro, Arraial da Ajuda Trancoso. Nada suspeita, né? Não, é só assim, desinteressadamente. Ouvintes que perguntam, né? Muitos ouvintes. Aleatório, uma dúvida aleatória. Ouvintes que perguntam, ó. Tô tentando buscar aqui, precisamente aqui, Porto Seguro, tá certo? Porto Seguro, que é um dos destinos mais procurados ali, e a gente sabe que ali tem Arraial da Ajuda, tem Caraívas, eu sei que você gosta daquela região ali. Acertei, Carla? Acertou. Adoro aquela região. Nossa, que saudade, inclusive, de dar uma passadinha por lá. Agora, o pessoal que mora em Salvador fala, aquilo lá já virou quase que território de paulista, né? Porque é muito paulista que vai para lá e é muito mineiro também. Mineiro ama aquela região de Caraíva, Praia do Espelho, Trancoso, foi tomado por esse pessoal do Sudeste, viu? Então vamos com uma previsão de Porto Seguro para o dia 31 de dezembro, tá certo? É uma quarta-feira com sol, tem chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde e à noite, que é quando tem as celebrações de fato, né? Com pouca nebulosidade. Então, notícia boa, ainda dá tempo, Carla, de você comprar sua passagem, se já não comprou, para curtir por lá. Ah, que bom, nossa, que boa ideia, Léo. Quem sabe, né? Vou pensar sobre isso. Ô, Léo, obrigada. Léo Souza trazendo as informações aqui da previsão do tempo também para Porto Seguro nessa virada do ano. Boa virada do ano para você, bom finzinho de plantão e até 2026. Fechado, gente. Bom, feliz ano novo aí para vocês também e para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Um abraço. Valeu, um abraço. E olha, com o calor batendo recordes, só mais diga lá. A última, Sheila, prometo, para não ficar voltando nesse assunto, que senão é chato. Em São Paulo, o que é que a gente toma para aplacar o calor? Nosso ouvinte Reginaldo, que está trabalhando nas ruas da capital paulista, mostra. Não é essa não. O Reginaldo mandou outra imagem. Essa! É o cafezinho! Café quente. Nesse sempre, momento, né? Sempre. Café E o Reginaldo sempre. tá igual a gente, ó, a Sheila, que eu trouxe pra nós. Aê, Eu vou sim, servir um cafezinho por aqui o também. café, daí aí vale a qualquer tempo mesmo.